Só que eu morava em sítio e fui morar na rua. Deus abençoou de uma forma o trabalho aqui, de uma forma que em menos de 3 meses eu consegui tudo que eu precisava pra casar. Uou. Você tem 23 anos, né? É noivo, é casado? Eu namoro. Namora. Tá o quê? Fala mais alto. Eu namoro, cara. Ah, passou fome? Acho que passar fome é uma palavra forte, mas a gente passou muita dificuldade. Eu passei, acho que umas 18 horas. 18 sem comer, sem beber. Não tava mais aguentando. Grávida. Nossa. Né? Apareceu-se grávida da Catarina, que hoje já tem 2 aninhos. Isso me assombra de maneira, entendeu? Que faz eu dar até o que eu não tenho. Foi uma resposta de oração. Agora que eu quero ver Jesus agir, meu E aí irmão. vai chegar a hora que Jesus literalmente agiu. Eu era casado. Ei, isso pegou mal, isso pegou mal. Ei, Calma. que aí? Eu falava... Olá, tudo bem? Estamos começando mais um Fielcast. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao podcast que vai fazer você ser fiel em cada detalhe da sua vida. Eu sou o Carlos Alves, mais conhecido como Pipinho, e estou aqui para conduzir você nessa jornada até o céu. Hoje eu estou aqui com meu amigo... Fala pessoal, aqui é o Rian. Estou aqui junto com o Pipinho pra gente fazer esse debate que é muito legal. E vamos lá. Então, tudo na nossa vida, a gente preza pelo quê? Fazer uma oração antes de começar qualquer coisa. E certo. O nosso amigo Rian vai fazer uma breve oração para que Deus possa estar presente nesse lugar. Perfeito. Oremos então. Senhor nosso Deus, estamos aqui neste momento e pedimos a tua presença. Esteja nos inspirando, esteja nos guiando. Que tudo que for dito aqui seja unicamente para a tua glória, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. E hoje, no nosso segundo episódio, iremos falar com um cara que é amigo meu, amigo pessoal. Deixa eu falar para você, amigo pessoal é o cara inteligente, empreendedor, investidor. Ele vende piscina e lava também piscina. Rapaz. É um menino lavador de piscina. Rapaz. E estou hoje com o nosso... Quem que é o nosso amigo? Sem mais delongas, fala para nós. Quem que é o nosso amigo Rian? Fala, estamos com o Iago. Iago Se apresenta pra gente, meu amigo. Fala aí, Iago. Fala galera, seu bom nome, dia, sua idade, boa é casado, tarde, solteiro, boa noite. se você tá na pista, pá. Se tiver, a gente já divulga já também. Não tô mais na pista, não. Oh, Não tô mais na aí pista. sim. menino. Saí da prateleira. Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, muito prazer, tá bom? Eu sou o Iago Anael. Logo o meu sotaque vai entregar, se não já entregou, né? Eu sou natural de Pernambuco. Hoje eu moro aqui em VG, né? Na cidade de Várzea Grande, Mato Grosso. E atualmente estou ancião, jovem da Cidade Verde, né? IASD, Igreja Adventista. Tão novo. No 7º dia, Cidade Verde, aos Rapaz, 25 mas você não anos. tem nem 30 anos. Rapaz. Não, aí Que já não seria mais isso, ancião cara. jovem. Já seria um ancião velho. Realmente. Iago, pra gente começar, eu sempre faço uma pergunta e essa pergunta vai dar o nosso norte. Essa temporada a gente está falando sobre propósito, mas eu queria saber quem foi, quem é e quem o Iago ainda quer ser. Fala pra gente essas 3 perguntinhas básicas aí pra gente começar a dar o pontapé inicial e aí? São boas perguntas. Quem é Iago? Quem foi? Quem foi, quem é Iago, e quem vai ser? E quem vai ser? E aí? Boa pergunta. Quem foi Iago? Muito bem. O Iago, ele foi um rapaz que nasceu numa cidadezinha do interior de Pernambuco, né? Uma cidadezinha chamada Ipubi. Uma cidade próxima, Brasil, talvez mais né? conhecida, Trindade, no Brasil. É uma cidade muito pequena, galera. É 30 mil habitantes, eu creio que tem no máximo 30 mil habitantes. E eu nasci no interior, literalmente. A gente morava em sítio, né? Minha família é materna, eu fui criado com a minha família materna, meu pai e a minha mãe, eles são divorciados, então eu cresci com a família da minha mãe, né? E logo a minha mãe se casou depois, né? E teve mais filhos, que são minhas 2 irmãs mais novas. Pouco pro nordestino, né? Não? Pouco, né, pro nordestino? Só 3 filhos? Não, mas calma aí, o meu pai casou também. Não. Meu pai casou também, e aí veio mais 2, ou seja, comigo são 6 irmãos. Comigo é 6, é o padrão nordestino, né? Tá na média. De 5 pra lá Tá dentro da média. Tá dentro da média. Então eu cresci num sítio, né?
eu me mudei para 2 lugares só desde a minha infância. Eu cresci no vilarejo de uma mineradora de gesso. A minha região é muito, muito natural que você tenha muita mineradora de gesso, né? O polo gesseiro do Brasil é lá. Mais de 90% do gesso do Brasil sai de lá. São 3 cidades: Ipubi, Trindade e Ouricuri. Estado de? Pernambuco. Estado de Pernambuco. E aí eu cresci até os 7, 8 anos. Depois fomos morar na rua, né? A rua que eu falo, gente, é uma cidade, tenho que corrigir isso, porque a pessoa acha que eu vou morar literalmente na rua. Eu pensei nisso. A cidade é rua? Não, é Ipubi. Tá. Só que eu morava em sítio e fui morar na rua. Só que o sentido de morar na rua é que eu fui morar na cidade. Né? Tinha gente que... porque eu contei muito essa história para as pessoas. Eu falei, nossa, cara, você foi morar na rua. Passando... Eu tava me compadecendo aí pra pensar, o cara foi morar na rua, meu irmão. Eu quero dizer que eu fui morar na cidade, né? Saí do sítio para a cidade. A gente usa essa forma lá, né, de falar. Porque assim, eu vou explicar para vocês. Quando a pessoa não é do nosso estado, ela não é do nosso meio, ela tem uns palavreados, algumas expressões diferentes. Então, quando ele fala que ele ia morar na rua, não é literalmente na rua. Ele ia morar na cidade, onde tem asfalto. Ele saiu do pé vermelho e foi para o asfalto. Saneamento básico, água encanada, aquela coisa toda. Mas continua aí. É isso aí. E aí, já morando na cidade, né? Eu conheci a igreja adventista através do Clube de Desbravadores. Bom, legal. Né? Com 12 anos, e aí eu fui batizado na igreja adventista através do Clube de Desbravadores. O meu irmão ele foi o primeiro a ingressar na igreja adventista através de um tio meu que era adventista também, e aí ele passou a levar a gente, levou a gente para o clube, levou a gente para a igreja, e com pouco estava toda a nossa família, né? Alguns saíram depois, mas permaneceu eu, meu irmão, né, minhas irmãs. Da sua família, só você, seu irmão, suas irmãs? Pai, mãe? Atualmente eu, meu irmão mais velho, minha irmã também mais nova, e alguns primos. Alguns primos meus. Mas de mais velho, pai, tio, tia, todos? Não. Saíram? Saíram da igreja. O meu pai nunca foi. Meu pai sempre foi católico, né? Fortemente católico. Na minha região, o catolicismo ele é muito forte. Né? Inclusive, existe um certo preconceito para os protestantes, lá para a galera que é evangélico, na minha cidade, ter acesso, né, à casa de muita gente para poder falar do evangelismo fora do catolicismo. Né? Lá existe um pouco esse preconceito ainda, até hoje, porque é muito forte o catolicismo. Então, vocês ficam aí falando aí, ó, tem muita perseguição no Brasil aí contra os cristãos aí, ó, na cidade dele é meio complicado. Querendo não é forma de perseguição, não é? Realmente. Que a gente não adentra para evangelizar e aí acaba sendo uma perseguição, Rian. O pessoal impede, no caso, a entrada da mensagem por conta de um preconceito que ele já tem, então é uma perseguição porque... Pelo que você falou, eles têm isso dentro deles mesmos. Sim. Já é algo interno. Então, se você fala, você já é de alguma linha protestante, ele já... Opa, calma aí. Exatamente. Vai falar ré do pé, conforme, ré do pé daqui. Acho que recentemente, de poucos anos para cá, desde que eu saí de lá, eu acho que isso se tornou menos comum, né? Acho que a galera deu mais uma tranquilizada nessa questão de preconceito também, religioso. Talvez tenha aumentado o número de pessoas que frequentavam essas religiões protestantes. Aí, no caso, aí deu uma diminuída. Né? Exatamente. Pode ser isso. Exatamente. Quem foi? Iago Anael. Quem é hoje? Muito bem. Quem é hoje o Iago? O Iago hoje, ele é um produto, né? De toda a história. Bom. De toda a história. Porque eu passei por vários lugares, né? Eu também comportei já em alguns lugares. Conheci novas culturas, Rapaz, lugares com 25 diferentes. anos já comportou? Já. Eu comportei... Eu nem pretensão tenho. Eu comportei para poder bancar os meus estudos, né? Na Faculdade Adventista da Bahia. Eu tinha um sonho de estudar por lá também, junto com meu irmão. Meu irmão foi o primeiro a ingressar para lá. Ele, quando saiu da minha cidade, ele saiu para fazer teologia. Ele queria ser pastor, e aí ele fez 2 anos de teologia, só que em meio a muita dificuldade, né, ele precisava inicialmente de algo para poder ganhar dinheiro. Certo. Então ele mudou o curso dele, preferiu trancar naquele momento teologia, mudou o curso dele para um curso das ciências sociais aplicadas, né, para poder trabalhar diretamente com isso já e conseguir recursos para futuramente terminar o que ele queria de teologia. Só que ao fazer esse curso ele acabou tomando outra rota, né, e preferiu ficar no meio empresariado, meio empreendedor. Também. Mas é uma vontade que talvez não tenha passado.
Ele fala alguma coisa sobre Não, isso? eu creio que ele tem vontade ainda de finalizar. Ele aprendeu muita coisa legal, né? As línguas originais da Bíblia. Muito interessante. Isso ajuda bastante você a ter como é que eu posso dizer? Uma interpretação mais aprofundada dos textos bíblicos, né? Porque a gente tem a nossa tradução hoje, mas a tradução original, ela ajuda você a ter um Uma aprofundamento. visão de como que foi realmente porque a gente lê como se fosse uma cena ali na Bíblia. Exatamente. Mas aí, igual quando Jesus fala alguma coisa, na tradução parece que meio que se perde, mas na tradução real do hebraico é diferente. Isso, leva você ao contexto verdadeiro do que ele queria passar para aquelas pessoas, né? Então eu acho muito legal. Conheço muitas pessoas que estudaram teologia não para fazer pastor, né? Muitas mulheres, inclusive, fizeram teologia, mas não para ser pastores, né? Mas para o entendimento, né? Para colher informações, colher sabedoria para a vida. Entendi. E aí eu hoje, né? Participei de algumas campanhas. A primeira delas foi em João Pessoa, onde eu aprendi sobre a comportagem que era de fato. Eu tinha uma ideia sobre o que era e depois eu tive outra, né? Do que era a comportagem. Não foi uma boa experiência, minha primeira experiência de comportagem. Confesso que eu não gostei, né? Mas a segunda experiência já foi muito boa, né? E eu acho que foi onde eu me identifiquei, onde eu encontrei aquilo que eu queria levar para a minha vida. Vamos falar mais sobre isso depois, porque tem umas experiências com o comportor que Espírito Santo, ele vê mesmo o anjo, Espírito Santo. Tem muitas histórias, histórias legais. Tem. E que eu vivi necessariamente, não. Mas de pessoas, eu estive ouvindo a história de pessoas que presenciaram. Né? Pessoas que presenciaram esse fato. Do seu grupo? Do meu grupo de comportagem, que comportaram junto comigo. Você tem o lugar de fala, você tava lá. Sou testemunha da testemunha, né? Como se diz, né? Tá bom. Tá certo. E aí, quem Iago quer ser? Quem que é o nosso amigo Iago? Muito bem. O Iago, ele ainda tem vários sonhos, né? Por ter vindo de uma família pobre com poucos recursos. Passou fome? Acho que passar fome é uma palavra forte, mas a gente passou muita dificuldade, né? A gente passou muita dificuldade. A minha família paterna tinha um pouco mais de condições, mas a minha família materna não, né? Então, a gente tinha que batalhar um pouco mais para garantir o mínimo que a gente precisava para sobreviver. Roupa, alimentação e etc. A gente passou por um período difícil. Eu acho que toda família passa por um período difícil, né? Sim. Mas eu acho que o meu foi maior do que o normal. Você teve que correr mais rápido que maior do que o normal. Pra pegar o calanguinho, pra comer. E aí, eu sinto que o meu esforço teve que ser maior do que o de muita gente para conseguir o pouco que eu tenho hoje, né? Então, ainda assim, hoje eu tenho que me esforçar bastante para conseguir alcançar aquilo que eu quero, né? Aos poucos, Deus foi honrando a minha história, o meu trabalho, fui conseguindo os meus recursos. Quando eu vim morar aqui, por exemplo, uma coisa que eu tenho certeza na minha vida é que Deus queria que eu viesse para cá. Foi uma resposta de oração, acho que mais à frente vocês vão querer saber um pouco mais sobre isso. E aí eu vi Deus trabalhar literalmente na minha vida, respondendo às orações. Né? Foi um momento época muito de comportagem difícil. ou não? Ou foi não, depois? já foi depois, já foi uma época que eu estava num trabalho, né? Que eu não queria necessariamente estar naquele trabalho, e eu sentia que o meu ciclo naquele trabalho ele já tinha se fechado, apesar de que era um trabalho que eu gostava muito de fazer. Eu amava o meu trabalho, mas não gostava do que ele me entregava. Pode falar o que era? Eu trabalhava com consultoria empresarial, né? Quando eu saí da minha cidade e fui para a escola adventista, da faculdade adventista, na verdade, na Bahia, que era FADBA, né? Hoje já mudou o nome. Eu saí para fazer um curso de contabilidade. Era o que eu queria. Desde o início era contabilidade. Só que aí não formou turma, né? O meu curso não formou turma. E aí eu tive que optar por um outro. E aí eu optei por gestão de tecnologia da informação. E aí eu fiz cerca de 2 períodos de gestão de TI. Só que isso já bateu a pandemia, né? Bateu a pandemia, trancou tudo. 2020. Nossa. 2020. Vamos contextualizar. Isso era que ano que você saiu da comportagem, aquele negócio isso todo? já foi a época que eu tava saindo da comportagem com os recursos que eu tinha para poder voltar a estudar. Você fez a comportagem, pegou os recursos da comportagem para a faculdade. Entrar na faculdade adventista. Exatamente. Isso era que ano? Só pra gente ter uma... Isso era... certinho assim, isso era finalzinho de 2019, entrando em 2020. Que foi onde a pandemia pegou, não foi 2020. Foi 2020, Foi bem isso. E aí, a minha primeira comportagem foi no meio do ano de 2019. E eu fui para João Pessoa, a cidade chamada Cabedelo.
Se tiver alguém de cabedelo aqui ouvindo esse podcast, né, eu fui muito bem recebido pelos irmãos da igreja lá. Eu passei... Tem contato com eles ainda até hoje ou não? Não, não tenho. Eu inclusive, estava pensando esses dias, né? O que é que será que aconteceu dos irmãos, que veio pandemia, eles eram senhorzinhos já, mas cuidavam muito bem da gente, né? Lá no fundo de igreja. Só que não foi a experiência que eu gostaria de ter na comportagem, né? Porque eu passei muita dificuldade. E aí já a segunda comportagem foi no final do ano de 2019. 2019-2020, já foram as férias de final de ano, né, da faculdade. E aí foi finalizando a comportagem, essa campanha já foi lá em Manaus. Bota fé. Em Manaus. Mas você já saiu do Nordeste e foi para Manaus. Foi para Manaus. Então tá, vamos colocar... Fazer uma linha aqui. Fazer a linha do tempo. Vamos falar sobre a comportagem. Primeiro, aí depois a gente vai pro seu serviço, depois a gente vai pro porque já deu para entender quem foi, quem é e quem o Iago quer ser. Ou não? Pelo menos um pouco ainda. Vou chegar lá no quer ser. Então vai. Vou chegar lá no quer ser. A gente tá indo na história. Vamos aí. Vamos lá. Finalizando a campanha, né, de finalzinho de 2019 em Manaus, eu entendi o que era que eu queria fazer da vida. Foi ali que eu literalmente disse, poxa, eu quero esse tipo de trabalho para mim. Né, e com isso que eu quero trabalhar. Aí nessa época você já estava fazendo gestão tecnológica? Estava fazendo gestão de tecnologia da informação. Na Paraíba ou lá em Manaus? Em Manaus eu estava comportando, mas eu estudava na Bahia. Entendi. Estava comportando em Manaus para poder voltar para a Bahia para estudar. Tava eu, meu irmão, né, alguns amigos também. O Alcemir Júnior foi uma pessoa que de certa forma foi meu mentor por muito tempo. Ele e meu irmão foram meu mentor. Como é que é o nome dele? Alcemir Júnior, né? E logo eu vou chegar, né, numa parte bem legal. Na comportagem a gente decidiu, o Alcemir Júnior, o cara tem uma mente muito, muito à frente, junto com alguns colegas, né? E eu estava lá no meio também, de abrir uma empresa. E essa empresa ela iria trabalhar no mesmo ramo de comportagem, né? Com palestras em empresas. A comportagem ela tem três segmentos. O primeiro é porta a porta, na indicação, você vai em casa. Uhum. O segundo é igrejas, você é um evangelista, você vai pregando nas igrejas e tal, e visitando os irmãos e vendendo seus materiais. E o terceiro é empresas. Nas empresas era um pouco diferente, né? Você ia nas empresas e aí você tentava falar com o empresário para dar uma palestra para os seus colaboradores, seus funcionários. Isso tinha Tinha, né? Assim, ganhava sim. A palestra, ela tinha o valor do custo dela, né? Tinha ali a gente cobrava mais ou menos 400, 450 reais pela palestra, mas o foco era o livro no final, né? Os livros didáticos da comportagem. Uhum. E aí os temas que eram falados nas palestras eram temas mais gerais, tipo motivação, alimentação, saúde, entendeu? Cuidado no trabalho, essas coisas. Alguns dos palestrantes, eles levavam conteúdos mais aplicados, né, ao mercado de trabalho, que era o quê? Conteúdo de vendas, de atendimento ao cliente, de inteligência emocional, às vezes liderança. Então a gente pegou esse ramo da comportagem e tentou transformar ele num negócio, né? A gente tentou corporativar, deixar ele um pouco mais corporativo. Uhum. E aí a gente pegou os conteúdos que a gente aprendia na faculdade e trazia, né, para dentro da empresa do empresário, na palestra, falando sobre vendas, técnicas de venda, de atendimento ao cliente, sobre liderança. E a gente começou a vender essas palestras para eles, né? E aí a gente viu portas abrindo lá em Manaus. Né? O pessoal recebendo isso. E no final a gente oferecia o livro. Só que aí isso era a empresa já tomando corpo. O nome da empresa foi ESC, né? O Alcemir Júnior que acabou deu... Essa empresa acabou? Não. Tá lá até hoje? Ela hoje é a maior empresa de consultoria de Alagoas, de treinamentos. E aí ela tomou corpo lá, né? Em Manaus. Quando a pandemia bateu, né? Todo mundo fechou as portas e tal. E aí a ESC ela deu uma esfriada, essa empresa deu uma esfriada, mas conforme foi voltando o comércio, o João Alcemir Júnior também, ele foi à frente, aí depois logo meu irmão foi junto com ele também. E aí, além das palestras, eles estavam por enquanto trabalhando sozinhos. Isso em Alagoas já, tá? Tipo assim... Já saiu de Manaus, já foi para Alagoas. Saiu de Manaus, né? Porque bateu a pandemia. E aí, conforme já estava abrindo as portas dos comércios, o Alcemir, ele foi para Alagoas, eu não sei fazer o quê, mas ele começou a dar segmento de novo à empresa em Alagoas.
Isso né? já no finalzinho da pandemia. Isso já no finalzinho da pandemia, ali já em 2022, acho que no segundo semestre de 2022, já. E nisso eu já tinha trancado também os meus estudos, né? Porque não dava para estudar na FADBA. E aí depois que a ESC começou a tomar perna, né? O meu irmão já foi junto com o Alcemir Júnior, eu também fui, né? No finalzinho de 2022 já. Uhum. No finalzinho não, acho que ali já em maio de 2022, né? Já próximo ao meio do ano. E aí a gente começou a dar corpo à ESC, né? O Alcemir Júnior à frente, com toda a estratégia, um cara, uma mente muito, muito sábia para negócio. O meu irmão, ele já entrou na área de consultoria, ele já estava formado no curso dele que ele queria, então ele já tinha um pouco de autonomia para poder estar falando, né, sobre aquilo. E aí abriu-se a cadeira de além dos treinamentos, de consultoria empresarial. E o meu irmão tocou a consultoria empresarial, o Alcemir Júnior como cabeça, palestrante que dava, e eu entrei como agendista, responsável pelos treinamentos. Eu ia até as associações comerciais, até as CDLs, fechava negócio, e parceria. Um serviço de comportagem também, batendo porta em porta. Exatamente, né? Tentando fechar parcerias com o pessoal para poder fazer. E até então a gente ainda vendia alguns materiais no final da palestra de comportagem, né? Só que aí a gente viu que os materiais eles não estavam sendo tão aceitos pela galera, né? O Nordeste, vocês sabem que ele tem um dos melhores índices de IDH, né? O pessoal não gosta muito de ler, né? E Alagoas tem um dos menores IDHs. Então o pessoal não era muito receptivo, né? A galera que trabalhava nas empresas não era muito receptiva à leitura. Então não tinha uma palestra, mas aí os livros eles dispensavam. Exatamente, né? Então com tudo na verdade se tornando virtual, né? Porque a pandemia trouxe isso, né? A galera passou a fazer as coisas mais virtuais e tal, tudo virou, digamos assim, mais tecnológico. Então a gente começou também a pensar nisso, né? O Alcemir Júnior teve a ideia brilhante de, ao invés de fazer a venda do livro, fazer um curso online e vender para essas pessoas com vários módulos nesse curso, né? Para dar seguimento ao treinamento que a gente deixava para essas pessoas. E aí a gente passou a ter uma aceitação bem melhor, né? Nesse curso. A gente tinha uma plataforma onde a gente lançou esses... Isso, a pandemia ainda online? Isso ainda no finalzinho da pandemia, né? Já online, já em andamento. Entendi, mas aí vocês quando o finalzinho de pandemia saindo do online já para uma consultoria, um curso presencial. Exatamente, né? O curso online, ele servia para dar seguimento à nossa palestra. A nossa palestra ela durava 1h30, 2 horas. Aí vendia o curso para o... Não vendia livro, mas vendia o curso. Exatamente. Vendia o curso no final. E aí, com o passar do tempo, muitas vezes a empresa ela até contratava também um serviço de consultoria. Gostava bastante da palestra. A gente sempre... uma coisa que a ESC ela sempre teve, que eu acho muito legal, né? Foi o foco em colocar Jesus nas pessoas também. Apresentar Jesus para as pessoas. Na palestra sempre tinha esse momento. Um momento também de oração. Um momento em que o Alcemir ele falava um pouco sobre a história dele. O Alcemir é adventista. O Alcemir é adventista. Todos os meus amigos, eles eram adventistas, né? Eu sempre tive... Desde que eu me tornei adventista, a minha roda de amigos foi de pessoas adventistas, né? E aí a ESC passou a tomar corpo, né? Foram contratadas mais pessoas, atendendo mais gente. Eu, particularmente, conheci mais de 90% da cidade de Alagoas, porque eu passava 2 meses e meio morando numa cidade, 2 meses e meio em outra, só voltava para casa em alguns finais de semana para passar com o meu irmão. E aí eu conheci muita galera, muito empresário bom, muita gente boa. Eu sempre ficava inspirado pela história de como cada um iniciou seu negócio. Você tem 25 anos mesmo? 25 anos. 25 anos, bicho. 25 anos. A carga que ele tem, tipo assim, ele já, em menos de 30 anos, ele já passou Alagoas inteiro. Exatamente. Ele já conheceu gente... Vou colocar assim, gente grande, gente importante. Já. Donos de empresas. Gente que eu me sentia minúscula perto, do assim. ramo corporativo. O rapaz cheirava dinheiro até, quando você falava. Cheirava o níquel, né? Pois é. E menos de 25 anos, cara. Eu que sou amigo dele, que tô acompanhando ele mais de perto agora, por conta da questão da igreja, a gente ia ali na Isamar. Cara, eu não pensava que era tudo isso não, bicho. Por isso que você é persistente em algumas coisas, né? Você acha um pouco desenrolada? Rapaz, pensa no menino persistente no negócio. Essa persistência eu tô Depois sabendo. Nós vamos falar. Eu acho que eu tô entendendo já qual é a persistência. Menino persistente, menino. Mas porque, querendo ou não, você é um bom vendedor. Pelo visto, você vende bem.
Olha, não é querendo ser soberbo, né? O pessoal, eu tento fazer o meu melhor. Com certeza eu tenho muito a melhorar, mas eu reconheço que eu tenho bons resultados, né? Mas eu creio também que não vem só de mim. Eu creio que eu sou muito abençoado por Deus. Eu creio que Deus, ele de certa forma, honra muito, né? Não só a mim, mas os meus irmãos e as pessoas ao meu redor também. E quando eu sou abençoado, eu sinto que eu tenho uma responsabilidade. Eu aprendi isso com grandes pessoas, né? O Gabriel, que também hoje é uma pessoa que me inspira bastante. O Gabriel já tá grandão. O Gabriel é o meu amigo, meu parceiro de negócio, né? Com quem eu presto serviço para a empresa ele hoje de piscinas. Que hoje você trabalha. Isso, que hoje eu trabalho. O Gabriel e a Juliana são pessoas que me inspiram bastante. Eu já vendi uma piscina. E eu fico muito emocionado quando eles dizem assim para mim, Major, né? Que meu apelido lá é Major. Sim. Major, você é um homem, um rapaz abençoado, né? E aí, às vezes, ele me diz assim, eu gostaria, Major, de ter a tua idade, a tua cabeça e o que tu tem no meu tempo. Se eu tivesse a tua cabeça quando eu tinha a minha idade, eu era outra pessoa hoje, porque ele hoje tem 30 anos. Até eu queria ter a mesma cabeça, mas... Não sou você não, eu também. Que é isso? É muito difícil, porque é muito difícil a gente conhecer hoje pessoas com 25 anos, da sua idade, para viver o que você já viveu, passar o que você já passou, porque, querendo ou não, de onde você veio com muita dificuldade. Pelo que você falou que passou muita dificuldade com sua mãe, com sua família. Creio que, tipo assim, a sua mãe deixou de, querendo... Vamos falar. É uma coisa que eu não gosto muito de abrir sobre essas necessidades, porque eu acho que eu exponho as pessoas ao meu redor. Meu irmão, eu ponho a mim. Meu pai deixava de comer para levar o almoço, a janta para casa. Meu pai trabalhava numa empresa de refrigerante. Eles davam um ticket. Nesse ticket ele não almoçava, ele acordava às 4h30 da manhã, ia pro caminhão trabalhando só a sol, dirigindo, descendo carga, subindo carga. Ele não almoçava para levar o ticket pra gente não passar fome em casa. Isso ele me ensinou. Quando eu saio pra rua, eu saio para trazer o sustento. Então, assim, vendo você hoje, o jeito que você tá, provavelmente você deve ter passado dificuldade de fome, sua mãe deve ter deixado de comer para fazer vocês comer, seu pai saiu no mundo e não deu o mínimo de como é que eu posso falar, de assistência, e deixou sua mãe ali com filho pequeno, as crianças pequenas, e você teve que ser desenrolado desde criança. Então, o que você tem hoje é um arco de que você, desde criança, você já começou a aprender. Se você hoje está desenrolado, mas eu não vou ser soberbo e tal. Meu irmão, não. Olha o que você passou, bicho. Eu sempre prezo por isso. Olha o que você passou. Mas se você vende, você é um bom vendedor. Cara, isso é muito bom, é incrível, incrível. 25 anos, ter o que você já tem, andar onde você já andou, e agora o que você quer conquistar ainda. Cara, você só tem 25 anos, bicho. Imagina você com 35, daqui 10 anos já, aquela visão, né? Daqui 10 anos você quer estar como? Boa pergunta. Daqui a 10 anos eu me imagino já... Eu imagino empreendedor também, né? Com o seu negócio? Eu pretendo, se não for nesse, eu pretendo, na verdade, ter mais de um negócio. Em mais de um ramo diferente. Eu e meu irmão, a gente conversa bastante sobre o futuro, sobre investimento. E a gente está levando adiante um projeto da gente ser sócio, né? E a gente pretende, pelo menos juntos, né, trabalhar em 2 segmentos diferentes. Uma empresa com um ramo de alimentação e a outra numa que ele já trabalha também, que é consultoria ainda hoje, né? O meu irmão hoje ele é consultor empresarial ainda na ESC Desenvolvimento. Ele é o diretor também do Alcemir Júnior. São sócios os dois nos negócios dele. Eles têm as divisões deles lá nos investimentos diferentes. A ESC ela foi abrindo mais portas de atendimento. Por exemplo, hoje já trabalha também com marketing, que não trabalhava. Hoje a ESC ela desenvolve como é que eu posso dizer, um projeto de mentoria com empresários também, né? Que foi uma ideia brilhante também do Alcemir Júnior. Esse cara, ele é gigante. Se eu tivesse a oportunidade de conversar com ele, esse cara tem uma mentalidade... Eu acho que eu aprendi a ser um pouco desenrolado eu tenho certeza que eu aprendi a ser um pouco desenrolado com ele. Você fala Alcemir? É Alcemir Júnior. Alcemir, tem uns moleques aqui com um podcast e eles estão... Cara, estão querendo conversar com você. Fiz propaganda de você pra caramba. Parece. Falei muito. Aí a gente vê, cara, se querendo ou não, ele vem pra cá visitar e... Ele tem vontade de vir aqui fazer algumas visitas, sim, né? Eu converso com ele de vez em quando. Já fala pra ele, então faz uma visita chamada aqui pra nós. Os meninos aqui querem conversar com você. É um cara que você senta assim, você vê que ele tem uma mentalidade gigante. E um sonho também gigante. O que me inspirava muito nele era a ânsia. O Alcemir, ele também tem uma história um pouco parecida comigo. Ele também veio de uma família muito humilde,
né? Ele também não teve ajuda de pais para conseguir nada. Foi literalmente ele ralando muito e Deus abençoando a vida dele, né? Então, ele é uma pessoa que já me inspirou, eu acho que continua me inspirando ainda também. E o meu irmão também, uma pessoa que me inspirou, foi quem também me levou para a igreja desde o início. Eu sinto que Deus, ele me abençoou muito, me colocando assim na roda de pessoas com grande potencial. Isso que eu ia falar. Né? O seu propósito, que a gente está falando de propósito, o seu propósito, você acha que veio, de tudo que você passou, é divino ou tem alguma sorte? Eu com certeza acho que é divino, né? De coração. O Alcemir Júnior, ele dizia o seguinte, ele ainda diz, né? Ele diz que a sorte, o sucesso é o resultado do poder divino com o esforço humano, né? E então vem o sucesso, a oportunidade ali. Então eu tenho certeza absoluta que toda a minha trajetória foi Deus, do início ao fim, porque esses dias eu estava falando para Tatiane, né? A Tatiane. Sua digníssima? Minha digníssima. Eles não conhecem a Tatiane, eu conheço. A Tatiane, minha digníssima. Eu estava falando para ela. Foi difícil conseguir. Eu fico pensando, eu tava dizendo assim, eu fico pensando, qual é a probabilidade de um garoto que nasceu numa cidade como eu nasci? Eu tava contando isso pro Gabriel também. Nas condições em que eu cresci, né, eu fui criado com leite de cabra. Tomando leite de cabra, cara. Leite de burra. Né, quais a probabilidade de, tipo, eu sair de lá, eu conhecer tantas pessoas aqui, uma minha trajetória ter me trazido pra cá? Pelo contexto de vida em que eu vivi, não era pra eu estar aqui. Isso que eu quero saber, como é que você veio parar aqui? Tá, eu quero saber também como é que foi a sua jornada na igreja, porque pelo jeito que você tá falando, a sua jornada na igreja foi muito boa. Tipo, conhecer pessoas e pelo que eu já vejo também no seu Instagram, você já prega, você já tem um poder da palavra. Sim. Pra chegar até aqui, Cuiabá, Várzea Grande, e tá do jeito que você tá hoje. Isso que eu quero saber, dentro da igreja. Antes de a gente entrar um pouquinho nessa parte do mérito, vou cruzar essa ponte já. Calma, que isso. Vai lá. Queria que você falasse um pouco sobre a questão que você falou, que toda essa experiência foi ali em meados de 2022, né? Pandemia? 2022. Então, você tá com 25 agora, você tava com 21 anos? Exatamente. Então, era uma mentalidade diferente? Como que você pode Quando eu cheguei na ESC, eu cheguei verde. Barriga verde. Verde. Tipo assim, um garoto muito leigo, entendeu? No meio empresariado. Sabia pouquíssimas coisas. E aí, quando eu cheguei lá, eu comecei a fazer o curso de gestão financeira, né? Faculdade de gestão financeira. E aí, para aprender justamente um pouco mais sobre o meio empreendedor empresariado. Estando sempre rodeado de empresários, de uma galera de uma mente assim muito, muito superior à minha, eu comecei a ver como essas pessoas elas viviam, o que elas pensavam, como elas falavam. E isso começou a me mudar. Né? Isso começou a mudar a minha mente, a minha forma de pensar, a minha forma de querer investir, de querer viver. E aí o trabalho, de certa forma, foi me levando a isso. E aí eu passei na ESC 2 anos fechadinhos. Eu passei 2 anos lá. E aí o Gabriel, inclusive com quem eu trabalho hoje, o Gabriel, ele também foi palestrante. A gente se conheceu na ESC. Né? Ele também estudou na Faculdade Adventista da Bahia, se formou lá junto com a esposa dele, hoje a Juliana. E aí ele foi palestrante. Sim, ele era palestrante. Eu agendava as palestras. Mas ele é adventista ou não? Também é adventista. Ah, legal. Também todos adventistas. E aí eu agendava e ele dava as palestras, né? E a gente se tornou muito amigo, praticamente irmão, né? E aí chegou o momento em que o Gabriel, ele teve a oportunidade em tocar a loja daqui de piscinas, da IG, né? A Splash, franquia da IG. E aí foi uma despedida bem dolorosa pra mim. E apesar de eu gostar do trabalho na ESC, eu sentia que eu não queria, que eu sentia que aquele ciclo já estava se encerrando pra minha vida. Tipo assim, beleza, eu já sei tudo agora sobre um negócio. Eu sei a teoria, eu preciso de uma prática, eu preciso ganhar mais para poder sustentar os sonhos que eu quero ter e abençoar as pessoas que eu quero abençoar na minha vida, né? A minha família. Apesar de estar num trabalho que eu gostava muito e que eu sabia que tinha me desenvolvido uma mentalidade muito, muito abençoada, o que eu ganhava não estava contente com aquilo. Não estava contente com aquilo que eu ganhava. Queria mais? Eu queria mais. E aí eu recebi do Gabriel, quando ele já veio para cá, oportunidade, o chamado de vir pra cá. Mas assim, você queria mais, mas o que tava lá já era bom? Era bom, tipo assim, no sentido das pessoas que na minha idade, né? Em comparação a um CLT, né? Era bom em comparação ao CLT, porque tipo assim, era sempre comissão.
Minhas negociações com o Alcimir eram sempre comissão, e aí eu ia na luta, né? Buscar o meu. Então tinha mês muito bom, tinha mês mais ou menos, tinha mês fraco, né? Ia sempre assim. E aí eu já era um prestador de serviço, já tinha o meu CNPJ, já era MEI nesse tempo já também. E aí o Gabriel saiu da ESC, né? Ele veio tocar a loja e me chamou. E aí nesse ponto eu já estava saindo da ESC também, né? Eu passei ainda 2 meses como gerente administrativo de um grupo de lojas. Eu saí da ESC para essa empresa por experiência. Eu fui ganhar menos do que o que eu já ganhava na ESC, porque eu queria ter a experiência de como era estar dentro de uma empresa. Eu sabia como era por fora. Eu tinha toda a teoria. Essa empresa, e eu disse para mim, eu preciso agora saber como é que funciona por dentro. Essa empresa já era aqui, já? Nessa empresa ainda era em Alagoas. Não, sim, entendi. Aí eu passei 2 meses lá como gerente administrativo. Era um grupo de empresa de equipamentos industriais. Eram 3 lojas. E como é que foi para você receber essa notícia? O cara te ligar e falar, Iago, vem pro Mato Grosso, que aqui eu tenho um negócio bom pra você. Como é que foi esse? Foi uma resposta de oração. Agora que eu quero ver Jesus agir, meu irmão. Vai chegar a hora que Jesus literalmente agiu. Eu tava tão triste, galera. Vamos pro pré. Tipo, você pedindo... Exatamente. Isso, é isso que eu quero Quando saber. eu senti que o meu ciclo tava se finalizando na ESC, eu já tava um pouco murcho já. Eu não tava produzindo tanto quanto eu já produzia, sabe? Eu já tava, digamos assim, meio preguiçoso, né? Eu tava trabalhando literalmente... Eu sentia que eu trabalhava porque eu tinha que pagar a conta. Sim. Eu não tava feliz, entendeu? Sim. Apesar de eu saber que aquele trabalho tinha sido uma bênção na minha vida. Mas eu sabia que eu tinha que pular mais um degrau na vida e já estava na hora. Eu queria casar e não tinha recurso financeiro. Eu era noivo naquela época. Eu era noivo. E aí acabou que não deu certo, né? Graças a Deus. E aí o que é que aconteceu? Eu já estava até meio depressivo, né? Porque, tipo, tava chegando o momento de pagar as contas. E o dinheiro não tava entrando porque eu não tava trabalhando, não tava bem. E aí foi um momento em que eu me apeguei muito com Deus. Só que, inicialmente, o meu apego em Deus, ele foi interesseiro. Porque eu queria receber de Deus a resposta, eu queria a bênção. Te confesso que o meu também. Eu queria a bênção, sabe? Eu queria a bênção, galera. E aí eu me peguei num ponto em que muitos cristãos, hoje em dia, eles acabam entrando, né? A gente vai a Deus muito por interesse, né? E aí, indo a Deus por interesse, eu comecei o propósito, orar. Eu comecei a sentir menos vontade de comer, né? Eu tava me sentindo em depressão. E o meu irmão, que morava comigo, ele percebia isso. Ele percebeu que eu não estava bem e ele estava segurando as contas, né? A gente dividia as contas de casa, mas ele tinha o trabalho dele e ele segurava as contas. E aí, em minhas orações com Deus, eu pedia para ele uma oportunidade. Senhor, abre portas, abre janela, eu preciso, minhas contas estão chegando, né? Eu tô me endividando, meu irmão tá segurando as contas e eu quero pagar para ele cada centavo do que ele tá segurando as contas para mim, as pontas. E aí eu me peguei em um momento, orando tanto, que eu já não tava mais querendo receber a bênção de Deus somente. Eu tava querendo literalmente Ele. Sabe? Eu não queria mais a bênção, eu queria Ele. Eu me peguei nesse ponto de joelhos. Eu digo, eu não quero mais a mão de Deus, eu quero Ele por completo. E aí foi um momento belíssimo de reencontro com Deus, porque poucos momentos da vida de um cristão a gente pode contar que a gente soube que literalmente Deus estava aí do seu ladinho. É um momento em que eu muitas vezes me emociono ao contar, porque eu lembro de como foi a sensação. Aqui é o lugar, chore. Porque eu me lembro como foi a sensação. Eu não choro fácil, não vão me ver chorando. E aí, eu comecei a fazer madrugadas de jejum. E teve uma madrugada em que eu disse assim, olha, eu não vou comer nada, Deus, enquanto não me der a resposta. Eu não vou nem beber nada. Tranquei a porta do meu quarto, já escurecendo o dia no pôr do sol, e fiquei lá. E aí eu orava e acabava deitando, dormindo de joelhos, né, na cama, de bruços na cama de joelhos. Acordava, orava novamente, passava tempo orando, lia a Bíblia e dormia de novo, entendeu? E aí, nesses momentos, eu acabei recebendo a primeira oportunidade de trabalho nessa empresa, que eu já estava saindo da ESC para essa empresa para ser gerente administrativo. E aí deu para mim, pelo menos, segurar as contas, né, com o salário que eu ganhava.
Certo. E estava aprendendo ainda como trabalhar um negócio ali dentro. E aí, orando e querendo a Deus uma oportunidade, o Gabriel e a Juliana já estavam aqui. E eles estavam à procura loucamente de uma pessoa. E eles me falaram, né, depois que eu cheguei, que sempre que eles iam chamar alguém para trabalhar com eles, eles sempre, na mente deles, vinha o Iago. Mas eles pensavam, o Iago já arrumou um emprego. O Iago tá como gerente administrativo, ele não vai querer sair de lá. Mas sempre na mente dele vinha o Iago. E você é doido pra sair? E eu louco pra sair. Eu gostava do trabalho, mas louco pra sair por causa disso aqui, ó. Sim, o dinheiro conta muito. Entendeu? A grana E é mais alta. aí eu orando pra Deus, disse, Senhor, e eu vi a oportunidade que o Gabriel e a Juliana tinham. Eu disse, eu quero ter uma oportunidade igual a deles. Né? Não foi a inveja que eu senti, eu fiquei muito feliz por eles, porque eu sabia que era uma grande oportunidade que eles tinham de estar tocando o negócio. Eles tinham o sonho de ser empreendedor. Né? E aí o Gabriel me mandou uma mensagem. Ô Iago, Jó, a gente sabe que tu já tá trabalhando, mas a gente quer conversar contigo, se tu quiser ouvir a oportunidade e tal. Aí eu fui e disse, olha, eu aprendi uma coisa na vida, Major. Oportunidade a gente não pode deixar passar. Onde tiver oportunidade, lá eu estou. E esse é um jargão que eu sempre levei pra minha vida, desde que eu saí de casa com 18 anos. Aonde a oportunidade estiver, lá eu estarei. Né? A minha casa é o mundo. Eu sempre deixei isso claro pra minha família e para as pessoas que estavam ao meu redor. Isso foi inclusive o que foi também uma das coisas que fez eu vir pra cá. Uhum. E aí eles me deram a proposta, né? E aí quando eles deram a proposta, eles iam dar uma proposta pra mim, eu primeiro pedi uma, né? E aí eu pedi um valor, um valor X? Um valor X, né? Eu queria um valor X para poder iniciar bem, e aí mais pelo menos os custos iniciais de estar aqui, aluguel e etc, nos primeiros 3 meses, beleza. E aí eles disseram, Iago, a gente não tem como dar isso para você, porque a gente está iniciando aqui a empresa agora, mas a gente vai fazer o seguinte, a gente vai dar um fixo para você de X e a comissão de Y por cada piscina vendida. E aí eu fiquei pensando, rapaz, trabalhar com comissão de novo, eu já vinha nesse negócio, né? Todo dia era uma luta, todo mês era uma luta, todo mês era uma luta. Mas aí eu fiz os cálculos, disse, tá, e qual seria o mínimo dentro disso? Aí eles fizeram os cálculos comigo, ó, se você vender X, que é o mínimo que a gente já vendeu até hoje, você já consegue tanto. Aí eu pensei, o X, que eles já venderam o mínimo que eu ganharia lá já seria bem mais do que eu ganho aqui. Aí eu fiquei, rapaz... Mas aí os custos aqui, eles bancaram ou não? Você já veio... Já, nos primeiros 3 meses eu morei junto com eles. Eles custearam praticamente tudo pra mim, né? Sou muito grato a eles. Hoje eu tenho eles como pais. O Gabriel e o Juliano, eles tiveram um papel de pais na minha vida. E aí... cálculos? Fiz os cálculos, vi que fazia bem, eu digo, vamos embora. Pedi as contas, né? Chamei a minha diretora lá. Pegou a matula. Chamei a minha diretora. Pegou as roupas, pôs no saco. E aí, veja só, eu ainda tava incrédulo, tá bom? De que era a resposta de Deus. Eu disse, Deus, mas... É isso mesmo? É isso mesmo, Deus. Eu vou sair daqui, eu vou sozinho, não tem ninguém da minha família lá, cara. O que é que eu vou fazer em Cuiabá? Você trouxe o Wesley. Em Cuiabá. Não, o Wesley vem bem depois. O Wesley veio 1 ano e meio depois. Porque não tem ninguém pro Wesley, vamos. O Wesley quase 1 ano e meio depois. E aí, a minha resposta, eu ainda estava um pouco incrédulo. Cara, Deus, é isso que tu quer? Eu vou para lá mesmo? E aí eu fiz ainda um outro desafio com Deus. Eu digo, Deus, olha, eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir então as contas para a minha diretora. Se ela não me der uma contraproposta para mim ficar aqui, eu vazo. Eu vou embora. Se a resposta dela for o que eu tenho que ir, beleza. E aí outra coisa, eu jogava Airsoft naquele tempo e eu tinha um fuzil de Airsoft. Era o meu bem de mais valor. Pra você ter ideia. O meu bem de mais valor era o meu notebook... E uma o meu fuzil de Airsoft, que eu tinha investido uns 2 mil nele. Ele tinha uma arminha de era o meu hobby. Era o meu hobby de soldadinho pra ir brincar com os amigos. Me vestia. Me vestia. Era o meu esporte. Era o único esporte que eu tinha. E aí, eu já tinha tentado vender ele pra poder pagar as contas, né? Só que não tinha. Nunca vendeu? Não vendia, entendeu? Tinha oferecido, andava no grupo da galera lá, galera, eu faço um precinho e tal. Mas ninguém comprava, né? Aí eu fui também e disse, Senhor, mas eu preciso do dinheiro para viajar primeiro. Porque apesar do que o Gabriel e a Juliana, eles iam pagar minha passagem para vir, né? Mas eu precisava do dinheiro ainda para poder me manter um mês até receber o meu salário. Sim. Então eu precisava de um caixinho, uma gordurinha ali para ir queimando. Então
as vendas dos meus móveis, né? Dos meus bens, mas era o que iria garantir isso. Que o Armin Bolinha. Os bens. Tá certo. E aí o que aconteceu? Eu tive a reunião com a minha diretora, e aí eu expliquei pra ela e tal, que era uma oportunidade também. Inclusive, nessa oportunidade, eu poderia, quem sabe, ter a oportunidade futura de abrir também a minha loja de piscinas. Né? Que o Gabriel e a Juliana tinham falado isso pra mim, Iago. Você vai conhecer pessoas que talvez você tenha uma oportunidade também. Eu digo, então, é isso mesmo. Vou com cara e coragem. E aí, naquele momento de tensão, né? Porque a resposta da minha diretora seria a resposta que eu tinha pedido pra Deus, se sim ou não. E aí? E aí eu perguntei pra ela, e aí, ó, eu tive essa proposta. Jogou na mesa. Você tem uma contraproposta pra mim? Porque eu sabia que ela queria que eu ficasse. Uhum. Eu entendia que eu tinha uma importância lá. Ah, mas te perder Na também, meu empresa. irmão. Eu sabia que eu tinha uma importância. E aí a resposta dela foi a seguinte. Ela disse, olha, eu jamais vou prender suas asas. Eu acho que você deve ir. E ela começou a contar a história dela de empresária pra mim. De como ela começou tudo, cara. Entendeu? Ela me motivou a ir, né? Ela não me deu contraproposta nenhuma. Ela disse, não vou dar uma contraproposta não. Acho que você tem que ir. Deus sim. tocou no coração dela, você acredita? E aí eu ainda falei assim pra ela, eu vou, mas se não der certo, as portas ainda da sua empresa vai estar aberta pra mim? Aí ela disse, se não tiver ninguém, sim, pode ir. Né? Se não tiver ninguém, as portas estarão abertas ainda pra você. E aí eu criei coragem. Eu disse, então beleza, eu vou. Eu vou. E aí, a arma de bolinha pra fora. E aí eu peguei e disse, Deus, agora não tenho dinheiro. Não tenho dinheiro pra ir. Fácil, não, pera aí. Eu vou, mas eu não tenho dinheiro, não. Eu só se vira. Não tenho dinheiro. Aí eu fui e disse, vou oferecer então pra fulano a minha arma. Já tinha vendido pra ele, já tinha oferecido pra ele disse que não, né? Aí eu fui oferecido de novo, ele disse, beleza, eu compro. Eu digo, uai, compra. Eu disse, beleza, eu peço o X. Aí ele, beleza, então. Eu vou aqui. Aí ele comprou de mim pra poder revender. Uhum. Né? Era o capitão do nosso time de iSoft. Mas assim, ele do revendia. nada? Tipo, você só ofereceu, mas sem falar que você ia viajar. Não, eu falei que eu ia viajar, mas eu não falei pedindo ajuda. É porque eu pedi o preço, entendeu? Uhum. E aí ele comprou pra poder depois revender, entendeu? E o importante é que eu vendi. Aí eu fiquei pensando, rapaz, eu tô tentando vender esse trem há mais de 2 meses e não sai. E agora foi, eu digo, é Deus. Mas aí foi resposta de oração. É Deus. Aí eu chego no último sábado de despedida da minha igreja adventista que eu frequentava lá. Uhum. Pra me despedir dos meus irmãos, meus queridos irmãos, né? E aí chego na igreja, pequenos detalhes assim que a gente vai vendo que Deus trabalha. Eu chego na igreja e o tema era um sábado especial. E o tema era Minha Vida é uma Viagem. Nossa, não. Era. Não. A igreja toda enfeitada, Minha Vida é uma Viagem. E você indo embora? E eu indo embora. Aí E os o irmãos, você vai embora então? Rapaz, mas não acredito. Eles não sabiam que eu ia embora, tá? E acho que era um tema de um programa de infantil, de criança. Né? Minha Vida é uma Viagem, que tem aquele negócio da... Eu já ouvi alguma coisinha. Tem uma musiquinha. Tem uma musiquinha, Minha Vida é uma Viagem, né? Uhum, E aí... Eu só não sei qual é, mas tem Pronto, era o tema. E aí eu fui e disse, Igor, cara, olha esses detalhes, né? Eu comecei a contar pro meu irmão, eu disse, rapaz, é mesmo, olha que coincidência, né? Que coincidência. E aí eu vim embora pra cá, né? Galera, eu vim no propósito de juntar dinheiro pra casar, que eu ainda tava noivo. Eu ainda tava noivo. E aí, Deus abençoou de uma forma o trabalho aqui, de uma forma que em menos de 3 meses eu consegui tudo o que eu precisava pra casar. Uou. E pra morar. Né, alugar meu cantinho. Pra trazer a dona. Pra trazer a dona, né, pra cá, a moça. Aí E aí eu fiquei, nossa, cara, eu tinha visto números que eu nunca tinha visto, né? Quantos anos você tinha na época? Isso foi há 2 anos atrás, 2 anos e meio atrás. Vai fazer 3 anos. Em maio agora faz 3 anos que eu tô aqui. Você ia casar com 23 anos. Ia. Era à vontade. Por que você tá olhando pra mim? Não, cara, porque assim, quantos anos tem? Eu tenho 23 anos. Você tem 23 anos, né? É noivo, é casado? Eu namoro. Namora. Tá o quê? Fala mais alto? Eu namoro, cara. Ah, ele namora uma moça também. A moça? Uma moça. É uma moça. Se não fosse Jesus, se não fosse uma moça, Humana, mas Jesus, amém. Humana? Glória. É humana? Hã? Humana? Cara, até onde é porque hoje em dia o cara tem que perguntar, né? Não, Hoje você tem em que dia perguntar se é uma moça, se é um ser humano. é verdade, é sei, verdade. é. Hoje em dia as coisas estão Vai diferentes. que, né? Tem um povo aí que tem, eu sou téria, eu sou... Eu sou um helicóptero. Eu já vi gato, cachorro, agora helicóptero é difícil. E aí, olha que coisa.
eu senti que Deus, ele abençoou não somente a minha vida nesse momento, mas a vida também do Gabriel e da Juliana. Por quê? Porque você é a primeira bênção a ter você, meu filho. Mas eu vou contar de uma coisa extraordinária. O Gabriel e a Juliana, eles já vinham há 4 anos querendo ter filhos. E eles não conseguiam. Fizeram até, inclusive, um tratamento. E aí eles não conseguiam de jeito algum. E aí, eles estavam os dois sozinhos tocando loja. A demanda era muito alta. 2 pessoas não conseguiriam tocar. Né? Porque é venda, instalação... Eu ia fazer um comentário mais deixa. Era muita coisa. E aí eles estavam, tipo assim, vivendo para o trabalho. Sim. Certo. A vida deles era trabalho. Trabalhar, a gente ia para casa só para dormir quando eu cheguei aqui. Literalmente. A gente deu um duro danado, entendeu? Para poder o negócio ele andar. E Deus abençoou tanto isso, os resultados, entendeu? E aí quando tava tudo tocando já, criando perna, o negócio estava indo bem, estava se estabilizando muito bem. Eu ainda morando com eles, a Juliana teve a notícia. Grávida. Nossa. Né? Apareceu-se grávida da Catarina, que hoje já tem 2 aninhos. Legal. Né? Na hora. E aí eu vi Deus trabalhando literalmente, conduzindo a história e o tempo em cada coisa na vida de cada um. Certo. Né? Porque era um momento muito propício para que isso acontecesse. Né? E financeiramente eles estavam se estabilizando, Talvez, né? estavam com o sonho realizado de ter o próprio negócio, o Gabriel e a Juliana. Então eu comecei a enxergar de perto a bênção que estava acontecendo na vida deles. E eu me emocionei. Eu chorei junto com eles, a gente abraçou, né? Quando eu soube da notícia, o Gabriel, sem acreditar. Eu lembro ainda da gente na sala lá do apartamentozinho chorando, né? Agradecendo a Deus. Legal. Pela vida da Catarina, que tava agora se formando, né? Para vir ao mundo. E aí eu senti muito Deus em tudo aquilo. E eu ia trabalhar com uma alegria, porque eu criei um amor por aquilo que eu estava fazendo, não só pelo resultado que tinha, mas porque sabia que era Deus quem estava conduzindo tudo, né? E aí depois de um tempo, né, veio a parte não tão boa, mas nos primeiros 6 meses que eu tive aqui, galera, a minha vida virou de cabeça para baixo. Mas como assim? Uma sacudida, mas no sentido bom e ao mesmo tempo não tão bom. Mas você fala... Por quê? Não, você dá uma dessa. Não, ele solta uma dessa. Não, mas uma não tão boa. Mas calma, que vocês vão entender. E eu vou dizer o porquê. Beleza, tava tudo abençoado, tava tudo perfeito. Minha vida tava mudando. Quase casando. Minha vida ela literalmente tinha recomeçado. Primeiro, eu tava num lugar diferente, Sim. com pessoas diferentes, num negócio diferente, ganhando diferente, entendeu? Minha vida tava diferente. Mas eu ainda tava carregando uma pessoa que tava comigo desde antes, que era minha ex-noiva. Uma vida passada. Minha ex-noiva. Passada, entre aspas. Exatamente. E aí eu comecei a ver que minha vida espiritual estava dando muito certo. Minha vida profissional estava dando muito certo. Sim. Mas meu relacionamento não estava dando certo. Né? Por conta da distância, seria? Não era a distância, porque boa parte do nosso namoro a gente passou à distância. Né? A gente morava em cidades próximas diferentes. Sim. E aí eu fiquei sem entender, né, o porquê aquilo estava acontecendo. Porque, tipo, quando eu não tinha nada, dava certo. E agora que eu tô conseguindo ter algo e dar para ela algo não tá dando certo, o que tá acontecendo? Os planos de casamento, ela não queria vir. Não queria vir para cá. E aí eu fiz um propósito de oração com Deus. Digo, Deus, mais uma vez, seja ou não seja, é para ser ou não é para ser? Né? E aí acabou que a resposta foi não. Né? Foi a minha primeira namorada, então, tipo assim, foi uma sofrência. Eu penso assim, é triste. Foram 4 anos e meio. Não namora pra separar. A gente quer casar, a gente quer viver. É o mínimo, né? E assim, você vê. Você para pra pensar a sua trajetória assim gigantesca, né? Você tava num lugar que você não queria estar. Você tava já ali empurrando com a barriga só pra pagar conta. Aí você sai de um lugar que você cria amor a uma família. Você cria amor a um serviço, aquilo que você faz todos os dias da sua vida, de segunda a sexta-feira, com as pessoas que podia ser não adventistas, mas são adventistas, entende da sua fé, entende do seu lado, e você sai de um limbo, vamos colocar assim, entre aspas, um limbo, um negócio que você sai de onde você não quer, onde você está se sentindo muito mal, você se vê no fundo do poço, quase em depressão, aquela coisa toda, você fala, quando a gente está no fundo do poço, o que a gente faz?
cava mais fundo. A gente acha que o poço tem fundo, mas não tem quando tá lá, tá bom, galera? Sempre dá pra ir mais fundo. Daí você vai. Sempre dá pra ir mais fundo. E quando você para de ir fundo, você olha pra quem? Pra cima. Quando você olha pra cima, você olha Deus. E a hora que você chega pra ver Deus, você tem que colocar o joelhinho no chão. Você falou, Deus, é o seguinte, só vou comer e beber quando você foi audacioso. Porque ele podia ter muito bem falado, porque silêncio Eu senti também... muita fome e muita sede, mas não bebi. É porque assim, o silêncio de Deus também é uma resposta. Eu passei, acho que umas 18 horas. 18 Sem comer e sem beber. Eu não tava mais aguentando. Mas a resposta veio. Porque nesse momento o inimigo podia vir pegar você no seu momento mais frágil e vir te tentar. Porque isso aconteceu com Jesus. No momento mais fraco de Jesus no deserto, o inimigo veio e tentou. Mas não, ele não veio, né? Creio eu, né? Não veio, mas Deus te falou, meu filho, vem cá que eu vou te tirar disso aqui. Pegou no seu bracinho, te deu uma resposta e te colocou num lugar que você praticamente, não vou falar que não conhecia ninguém, mas praticamente não conhecia ninguém, só conhecia o casal que é o casal que te trouxe, para trabalhar num emprego de vendedor que você já não estava tão legal também. E aí você começou vida espiritual top, serviço top, conseguindo ter recurso top, mas a sua vida, o trio, né, a trindade, de trindades e trindades de 3, de sempre assim, o seu relacionamento, mas aí você não estava completo, seria isso? Exatamente. Ele não tava. Aí você chega e fala, Deus, mais uma vez, Deus, e aí? Como que a gente vai resolver esse BO? Você jogou na mão de Deus de novo, oração de novo, mais um novo propósito, porque o seu primeiro propósito seria de sair de onde você não queria estar, né? Você não queria estar naquele lugar porque fez o propósito com Deus. Deus, só vou comer quando você me dá a benção. Igual Jacó, eu venho aqui que eu lhe dou uma cacetada e eu só vou largar você quando você me der a abençoar. Você falou a mesma coisa, como colocar assim, não Sim. impede igualdade, porque, né, Jacó brigou com o anjo, mas você falou, Senhor, eu só vou comer quando você me abençoar, você me der a resposta. Acho que até, na verdade, dá de colocar no pé de igualdade que ele praticamente pleiteou com Deus. Ele entrou numa batalha ali espiritual. Menino audacioso. Ele entrou numa batalha com Deus e falou, Deus, seguinte, eu preciso disso e eu preciso da resposta. Não tem como fazer diferente se você não me responder, se o senhor não me responder. Então, realmente, foi exatamente como Jacó. Ele batalhou ali por 18 horas, eu tenho certeza que foi Nunca difícil. tinha pensado dessa forma, cara. Cara, porque Eu nunca tinha pensado dessa forma. é que assim, quando a gente expõe a ideia para algumas pessoas, a gente começa a olhar... As pessoas enxergam, às vezes a gente enxerga enxerga de outro ângulo, né? Porque, Quando cara, você tá dentro é diferente. Você brigou com Deus, cara. Você falou, cara, eu só vou sair daqui quando o negócio você falar comigo. E ele deixou você passar por esse tempo. O meu irmão, ele me viu tanto tempo dentro do quarto que ele achou que eu tava passando mal. Ele ameaçou quebrar a porta. Teve um momento de manhã que ele disse, abre, senão eu vou quebrar. Você tá bem aí dentro? Abre, senão eu vou quebrar. Você dormindo. E eu não queria abrir porque eu queria continuar lá, entendeu? Só que aí eu vi que ele tava falando sério e eu abri a porta. E aí ele disse, você tá bem? Você comeu? Eu disse, não tô bem, não comi. Ele disse, vai comer e tal e tal. Eu disse, não, ainda não. Aí eu contei pra ele, né? O motivo então e tal. E ele entendeu. O meu irmão, ele viu, literalmente, entendeu? O meu processo. E eu acho que o meu irmão, ele fez papel de pai durante muito tempo na minha vida. Eu nunca tive uma aproximação muito grande com o meu pai. Chegou um momento em que eu tinha vergonha, às vezes, de abraçar o meu pai, sabe? E eu sentia ele constrangido e eu também ficava constrangido. Meu pai... Seu irmão é mais velho que você? Ele é 4 anos mais velho que eu. Entendi. Ele já é casado hoje já. Já tem uns 2 anos de casado, eu acho. Legal. É porque, tipo assim, a gente vê a figura do irmão mais velho... tem 1 ano e um pouquinho de casado. E a gente vê a figura do irmão mais velho como quando meu pai faleceu. Eu comecei a ver o meu irmão mais velho como cara de respeito, que ele falasse, tanto que ele pedia ajuda pra mim. Eu vejo assim também o meu. Tipo assim, onde eu tava, eu parava e resolvia. Meu irmão, buscar meus enteados na escola, você pode? Eu fazer um valor muito mais baixo do que eu fazia pra todo mundo. Sair de onde eu tava, vamos supor, uma distância muito longe, Pedra 90 Centro. Eu desligava o aplicativo, ia lá, buscava, o filho dele levava por valor irrisório, assim. Então, quando a gente perde a figura paterna, o irmão mais velho pega essa figura, aí você agarra nele ali. O meu irmão mais velho, ele teve muito essa figura, né? Pra você ter ideia, ele que me incentivava na faculdade, tipo assim, atrás de forma de ganhar dinheiro.
Como eu era de interior, tinha algumas coisas que eu só via acontecendo em novelas ou na TV. E eu considerava muito vergonhosas pra mim, até humilhantes. Eu sei que não é, mas eu considerava. Pode E uma dar um delas- spoilerzinho, o que é um... Vender no sinal. Vender no sinal. Você vendeu? Eu achava... Porque eu nunca tinha visto. Na minha cidade não é comum. Não tem nem sinal na minha cidade. Não tem nem semáforo. Pô, velho, não anda nem sem capacete. Os cabos velho andando de moto lá sem capacete. Bolívia! Eu com 12 anos, eu aprendi a andar de moto e carro com 12 anos, cara. Tem uma história, né? Eu era bagunceiro. Ele era do... Andava de moto bagunçando na certo, cidade, sem capacete, Você era sem do nada, Redondão. sem camisa, descalço. Era. Dando grau, cara. Menino do grau, ele era menino do grau. Uma vez eu fui pego dando... Eu não era da igreja ainda, tá bom? Ele era da não conhecia igreja. a palavra. Eu fui uma vez pego dando grau e fiquei de castigo. Foi uns 3 meses sem pegar de moto, sem pegar na moto do meu padrasto. Criança. Mas foi uma lição muito grande pra mim. Nunca mais eu fiz depois daquilo. Mas se te dá uma moto hoje, você consegue fazer? Acho que sim, mas não tenho vontade não. Eu não tenho mais vontade não. A habilidade tá lá. Só faz sentido, só. Sim, sim. É, Mas e aí? Chegando o namoro não não dando certo. não dando certo. Foi uma coisa que mexeu muito comigo. Mexeu muito comigo. Eu acho que, de certa forma, trouxe uma maturidade para um lado da minha vida em que ainda não existia. Você falou para mim que eu tinha uma mentalidade desenvolvida para minha idade. Talvez para esse lado. Profissional, entendeu? Ou intelectual dessa área. Mas Namoro, de relacionamento, não. Eu namorava com a minha primeira namorada, né? Desde os 18 anos. Então, tinha muita coisinha ali, né? Que era infantil. Literalmente, tinha muita coisinha infantil. Primeiro ali. namoro, né? Exatamente. Então, foi um impacto grande pra mim. Foi um impacto Imagina. grande pra mim, mas Quantos anos de namoro, só pra saber? acho que tinha 4 anos Ah, e meio. não. 4 anos e meio, mais ou 4 menos. anos, bicho. 4 anos. Era 4 anos e meio. Tempo. tempo. Não, é chão. Eu e a Ellen vamos fazer 5 ou 6 anos, eu acho, de casados, assim, que a gente não namorou. Eu saí do relacionamento também e a gente já casou, mas mesmo assim, 5 anos é muito tempo. É de chão que não... Olha, é muita coisa. Que se você terminar um relacionamento de 4 anos, não é 4 dias, é igual o pessoal fala, não é 4 dias, não é 4 meses. Cara, é 4 anos, e você falar, a partir daqui, acabou. Uhum. E aí você fica, eu tô solteiro? Como é que é ser solteiro? Mas já superou, já foi. Não, já foi, águas, não. águas passadas. Mas não que você não Consegui. sofreu. É porque, tipo assim, as pessoas se mostram fortona. Não, terminei. Cara, não, a gente sofre, pô. Nós homens também sofremos. Sim. A gente também chora. Eu choro. Quer dizer, eu chorava, eu passei um tempo sem chorar, isso é coisa para outro dia. E depois na volta do meu encontro com Deus, eu tive que chorar. E não foi fácil, foi doído. Doeu, Uhum. de verdade, assim, mas chorei. Mas muda Chorei. a pessoa, não muda? Não, Você não muda. passa a pensar diferente? Ixi, não. Você passa a pensar Hoje diferente. é outra coisa. Você começa a ver de fora alguns erros, algumas coisinhas que tinha, entendeu? Que você não levava em conta e tal. E isso, de certa forma, pra mim, trouxe uma maturidade maior. Entendeu? Esse término. Sim, trouxe uma maturidade maior. Eu Assim, comecei a ver relacionamento de uma forma diferente, né? Sim. Eu comecei a ver casamento de uma forma diferente também. Eu não tinha passado por curso de noivos, né? Que a igreja adventista sempre dá o curso, eu não tinha passado Tem que ainda. fazer esse negócio aí. É bom, cara. É bom? É bom. Você já é não- casado, rapaz. Você já é casado. É bom Não, eu sou você, casado, mas cara. não pra ele, mas é bom. Não, é bom Você já fazer, fez? cara. É bom fazer. Você já fez, Ian? Não, eu falei é bom fazer. Vai fazer? Quer fazer? Tem que fazer. Quer fazer? Tem que fazer. Ah, tá, entendi. Só pra saber. Quero fazer, eu quero fazer Só também. abrindo um parênteses, ó, a questão do namoro. Tinha alguém que você confiava pra falar sobre essas coisas? Que eu sei que, como pelo fato de ser um primeiro namoro, é importante, assim, ter uma pessoa mais velha, assim, pra dar uma orientação. Você fala um conselheiro. Um conselheiro. Eu tô aqui. Oh, Cara, eu não tinha. obrigado. Eu não tinha, mas eu passei a ter. No meio do relacionamento ou pós o término? No caso. Pós. Pós. No Então, meio, mas Mas seria um durante o conselheiro. relacionamento, No meio- era só vocês dois, vocês não tinham um conselheiro, o cara falou, pô, minha namorada tá... É, não. você acha que talvez... Eu pelo- acho que esse eu acho que eu fato- conversava algumas coisas com meu irmão, mais Mas velho se somente. tivesse, você acha que a maturidade... Porque querendo ou não, namoro, casamento, noivado, o que for, relacionamento, precisa de uma maturidade do casal. Se vocês tinham essa maturidade de casal? Fala a verdade, não Cara, não precisa mentir. olhando hoje, Não. a gente que passou, tinha e não passou. tinha. Tinha e não tinha, entendeu? Entendi. Tinha e não tinha. Porque esse negócio de distância é muito complicado, bicho. É, muito Distância complicado. É muito complicado. E aí? Tá, vamos, porque eu acho que não precisa expor e... É, Terminou o namoro,
Conseguiu passar ali um tempo sozinho. Isso. Quanto tempo sozinho? Depois mas aí tá, namoro pra você tinha um foco. Foi onde... Foi casar onde... e tal, você juntou uma grana. E depois desse... E aí? Aí eu peguei o dinheiro do casamento, Meteu louco. Comprei um carro pra me consolar. Boa. Ainda bem que eu não foi moto, senão ele tava nem... Foi carro. Eu peguei e comprei... Hoje ele só dá cavalinho de pau. Eu já tinha mobiliado o apartamento, achando que ia casar, né? E aí acabou, comprou o carro. E eu fiquei... Que ruim, eu mobiliei o apartamento achando que ia casar. Que ruim, olha só. Ah, mas eu achei ruim porque... Eu achei ruim porque eu comprei coisa que eu não tinha comprado. Se eu soubesse que eu ia morar sozinho, eu tinha economizado mais dinheiro. Uma cama de solteiro, principalmente. Eu acho uma cama de casal do tamanho de uma... Pô, mas é confortável, né, cara? Pelo menos, né? Ele só vai pra casa pra dormir. Não precisa de muito colchão, não, muita espuma. Mas serviu pra mim futuramente. Tudo serviu futuramente pra mim, né? Bom. E aí, depois de um tempo, Deus mandou quem? O Wesley pra morar comigo, né? Seu primo? Fazer companhia, foi o Wesley. A gente tava com alta demanda no trabalho, precisando de alguém. O Gabriel Iago, você não conhece ninguém? Eu disse, cara, eu tenho um primo que ele... Lá da Paraíba eu tenho um cara que ele queria uma pessoa parecida comigo. Ele disse, cara, uma pessoa parecida contigo, major e tal, uma pessoa honesta, que a gente possa confiar. Não acha. Que a gente possa confiar e tal, alguém assim. E aí eu fui e disse, cara, eu tenho um primo que ele tem um potencial de ser muito melhor do que eu. Né? O Wesley. O Wesley, eu sempre considerei ele um cara mais inteligente que eu. Na escola, ele tinha notas melhores do que eu. Ele era mais quieto do que eu, mais prestativo do que eu. Na igreja, você é do Rananã, cara. Depois eu descobri que você é do Rananã. O Wesley, inclusive, na igreja, ele participava, tipo assim, mais das coisas na igreja. Eu participava, mas não tanto quanto o Wesley. Ele era mais envolvido. Legal. O Wesley, ele já foi ancião jovem lá da minha igreja, na minha cidade. Eu não era. Eu já fui diácono, entendeu? Já fui sonoplasta, já fiz outras coisas. Eu já fui... da diretoria do clube, né? Eu tomava conta ali da diretoria dos desbravadores, do clube dos desbravadores, etc. Você era tipo líder, assim? Era. Entendi. Entendeu? Mas... E aí foi o momento em que, tipo, eu vi a minha vida virar de cabeça para baixo em 6 meses. Porque, tipo, em 6 meses eu tava num emprego novo, ganhando bem, entendeu? Tava numa cidade diferente, conhecendo novas pessoas e, ao mesmo tempo, perdi um relacionamento. Então... Entendeu? Eu senti, assim, o meu mundo capotar em 6 meses. E eu disse, nossa, isso é literalmente nascer de novo. O mundo não gira, ele capota. Isso é literalmente nascer de novo. E ao mesmo tempo, eu tava num relacionamento bonito com Deus. Eu tava vendo o mundo, as coisas de uma forma diferente. Né? É uma transformação assim na minha mente, na minha forma de pensar, de agir. Que bom. Né? Que me mudou muito. Né? O Iago que tá aqui hoje não é o Iago que tava antes na ESC, que tava antes em Alagoas, entendeu? Mas eu sou uma junção de tudo isso. E aí, o que é que eu penso agora para o meu futuro? Aí que agora essa é a parte. Chegamos ao ápice do negócio. Quem que você quer chegar lá? Aquele cara que você fala assim, cara, eu quero ser esse cara aqui, eu quero chegar, tipo, não é Elon Musk da vida, mas ou se for também, talvez. Eu tô aqui no esquema dos amigos. Eu sei dirigir bem, mas... Quem que você quer chegar assim? Você quer olhar assim, olhar pra trás e falar, cara, esse cara aqui me ensinou, me moldou a ser esse cara aqui. Boa. Esse cara lá... Entendeu? Eu tenho 3 coisas hoje que eu tenho certeza que foram Deus quem colocou na minha vida. Dá-lhe, por primeira. Sinais e respostas de oração. Então vai. Então vamos lá. Vamos preparar. Vamos primeira. Preparar para o corte. Quais são as 3 coisas que Deus te moldou para chegar no seu... A primeira delas é que eu tenho certeza que ele me quer e me quis aqui. Aqui em Cuiabá? Aqui. Certeza, absoluta. Sim, absoluta. Resposta de Deus por e conta tudo. dessas respostas. Entendi. Né? Eu tenho certeza disso. A segunda que eu tive foi em relação ao meu chamado ao trabalho para a igreja. Porque depois que eu fiquei sozinho, né, eu digo, poxa, eu tenho que me ocupar em alguma coisa. Eu vou cuidar de mim. Né? E de mim, não é, eu vou pra academia, apesar de que eu fui, galera. Ó, pra vocês terem ideia, eu era de 20 quilos mais magro do que eu sou hoje. Eu era muito magro. Depois segue ele. Eu pesava 55 quilos com 1,77 de altura. Então imagina aí, esqueletão. Você vê ele dentro da sua da academia. Né? Era uma época, eu brinco que era uma época que eu não tinha pecado. Que o pecado tava na carne, eu não tinha carne. Tinha só o osso. Só o osso. Se o pecado fosse o osso, aí sim, eu tava na carne, então. E aí eu passei a cuidar mais de mim, da minha saúde, me alimentar melhor.
Eu não me alimentava tão bem, né? Era uma correria no trabalho, não me alimentava tão bem. Baguncinha, refrigerante. Eu não tava... Eu ao mesmo tempo de tá com uma vida boa espiritualmente, né? Dizendo, tava bem. Chegou um tempo que depois do relacionamento que eu comecei a me sentir assim, né? Bambeando. E eu sabia... Não, com Deus, meu relacionamento com Deus. Ah, entendi. Me senti bambeando no meu relacionamento com Deus. Depois de terminar Sim, eu tava bem com Deus... E aí depois eu comecei a bambear, né? E aí eu digo, poxa, mas Deus me trouxe pra cá, não foi pra me ficar pertinho dele, né? Eu entendi de que tudo que eu tava vivendo era porque eu tava com Deus. Se eu saísse de perto de Deus, aquilo não me pertencia mais. Entendi. Eu entendia isso. E até hoje eu entendo. E aí eu passei a me cuidar mais. Fisicamente, espiritualmente, mentalmente. E aí eu comecei a dizer, Deus, eu não quero ir somente pra igreja pra estar indo lá assistir o culto. Eu ficava vendo as pessoas cantando, né? Eu sentia saudade. Poxa, eu fazia isso na minha igreja lá antes. Mas isso na Cidade Verde? Isso em todas as igrejas que eu ia, porque eu comecei a ir na Morada do Ouro, né? Porque os meus amigos que já estavam aqui, o Gabriel, a Juliana, os outros amigos dele também eram adventistas, né? O Bruno, etc. Eles iam pra Morada do Ouro, então... A morada é pela turma que eu tava inserida, eu ia junto. Né? E eu amei o louvor da Morada, né? Porque na minha cidade não tinha banda. Não tinha instrumento, né? Era novo pra mim ver a galera tocando, cantando. Eu amava aquilo. Eu disse, nossa, cara, isso é muito bom. E aí eu gostei da Morada por conta disso, né? Show. Por conta do louvor. Só que aí, quando eu fui, por conta de onde eu morava, era muito distante da Morada, eu comecei a ir na Cidade Verde também, que era próximo da loja de casa, e eu comecei a gostar muito do louvor. E teve uma coisa diferente na Cidade Verde, que eu me senti acolhido. Né? Eu fiz amizade com a família da irmã Fátima, e aí eles me acolheram de uma forma, né, que eu me senti filho deles em casa. Sempre tava almoçando na casa deles, ia para o Rio, né? Eu conheci o Rio, a Chácara do Porto com eles, sempre tava indo acampar com eles lá. E aí eu me enturmei bastante com eles, e aí gostei da Cidade Verde. Eu disse, vou ficar aqui mesmo, vou transferir carta para cá. Eu nem tinha carta namorada, minha carta ainda tava lá em Ipubi, na minha cidade. Não, você acredita? Ipubi. Olha. Tem uma cidadezinha por aqui que tem muito nome muito estranho, viu? Feliz Natal, o nome da cidade por aqui. Meu Deus do céu. Aqui tem um trecho que você passa, é só nome de mulher, é Cláudia, não sei o quê. É só nome das filhas do cara que é dono da terra. Rosário Oeste, eu nunca tinha visto o nome. Rosário Oeste. Eu digo, rapaz, nome estranho, danado, cidade pequena. Cidade católica. A gente vai para outros lugares, a gente fica pensando nessas coisas, né? Mas Ipubi realmente é um nome estranho. Não. Trindade, que é a cidade vizinha, já tem um nome de cidade, né? Trindade tem nome de cidade. Até tem outras cidades. Que é onde meu pai mora, Trindade, a cidade vizinha de 15 quilômetros. É como... Mais perto do que a minha casa do meu filho. Então, certeza. 15 quilômetros. Só que é pista, né? Não é cidade, não tem trânsito, é só pista. E aí, onde era que eu estava? Tava no segundo. No segundo. 3. Agora vai pro terceiro? A segunda coisa que eu tenho certeza é o meu chamado para a igreja, né? Sim. Porque eu orei muito para Deus e disse, Senhor, eu não quero ser só um membro, né? Eu quero estar lá. Quero fazer alguma coisa, quero servir, quero ajudar. Trabalhar. Era isso. E eu já estava há praticamente 1 ano ali, só sentando no banco, entendeu? Indo na igreja e tal. E aí eu comecei aos poucos a estar enturmado com jovens, né? E aí a galera começou a me pedir para passar meditação. Que você pode passar meditação, né? Quebrando uns furos ali e acolá. E aí eu sempre tive para mim de que, por mais simples que fosse o trabalho, para Deus ou para a igreja, tinha que ter uma extrema preparação. Então, eu passava mais de semana aí estudando a minha meditação de 5 minutos que eu ia passar. Rapaz, eu tenho uma experiência dessa aí, de preparação, que o Espírito Santo falou. E orando, diz, Deus me usa. É pouco, mas eu preciso que o Senhor fale através de mim. E aí eu fiz a primeira meditação e o povo, rapaz, esse guri fala bem, né? Esse guri fala bem. Eu tinha desenvolvido já a comunicação. Não, saber falar. De negociar com os outros e tal. Já era um pouco desenrolado em relação a isso, né? Então eu falava. E aí o pessoal começou a ver que eu me saía bem nisso, né? E aí uma vez ou outra me chamavam para cantar, eu comecei a cantar também e tal. Aí eu comecei a cantar na igreja aos poucos, na Cidade Verde, a passar a meditação para os jovens, entendeu? No JA, alguma coisinha assim. Não na igreja, mas em lugares que a gente saía nas quadras, às vezes, a gente saía para os parques para se reunir. E aí eu comecei a passar meditações assim. Só que aí... no início do ano, já no início do ano passado, né, já cantando, frequentando a igreja bem, me enturmando com a galera, depois de me enturmar, eu recebi uma ligação do pastor Valmir, da Cidade Verde. É ele ainda hoje lá ou não?
Ainda é. E aí o pastor Valmir, ô Iago, tudo bem? Prazer, aqui é o pastor Valmir e tal. E aí, pastor? E tal, eu já conhecia ele, né? Sempre cumprimentava, sempre gostei muito das pregações de pastor Valmir. E aí ele foi disso, você já foi líder da igreja em alguma coisa na sua igreja? Eu vi que você estava transferindo carta para cá. E aí eu disse, pastor, eu já fui líder dos bravadores e tal, já fiz algumas coisas, né? Ele perguntou o que eu tinha feito e tal. Aí eu perguntei o porquê. Ele foi disso, você foi recomendado para ser líder na Cidade Verde. Eu disse, que legal, pastor, com o que? Ele disse, ancião jovem. Aí eu, Oi? Ancião jovem? Eu me tremi, né? Eu digo, beleza. Eu digo, mas Deus, eu queria fazer alguma coisa, mas não assim. Ancião? Vamos alugar uma carga em cima dessa de mim, né? Porque eu sei que não é um trabalho tão... É um ministério quase. Tão fácil, né? Você cuidar de ministério, você ser um líder espiritual. Né? Ainda mais jovem. Exatamente. E aí eu fiquei tentando entender o porquê, né? Mas por quê? Eles nem me conhecem direito, né? Eu imagino quem foi a pessoa que me indicou, mas a resposta que eu tive por essas pessoas foi que eles disseram, você poderia até não ter uma capacidade, mas a gente viu você, como é que você pode dizer? Espiritualidade. Eles disseram que viram espiritualidade em mim, né? E aí... Pastor, nem eu vejo, mas você viu, tá bom. E aí eu digo, poxa, que bom então, né? Então, vamos lá, vamos ver como que vai ser isso, né? E aí os primeiros meses no ancianato para mim, eles foram meio difíceis porque eu fiquei perdido, né? Eu tive a primeira reunião com a minha primeira anciã perguntando, a Guilmar, né? Que é a primeira anciã, a Guilmar, é a mulher. E aí ela... Você sabia o que um ancião fazia? Olha, eu precisei pedir pro pastor um manual. Boa. O manual disse, pastor, me dá um manual da igreja, eu quero saber o que é que o ancião faz, onde é que o trabalho dele inicia, onde é que ele finaliza, porque se tem uma coisa que eu tenho muito medo, galera, na minha vida todinha, de fato, pode ser espiritual, pode ser profissional, em qualquer uma, de ser uma pessoa incompetente. Isso me assombra de maneira, entendeu? Que faz eu dar até o que eu não tenho, entendeu? Para poder mostrar serviço, fazer alguma coisa, porque eu tenho muito medo de ser incompetente naquilo que eu fui colocado para fazer, naquela responsabilidade que me foi dada. E aí eu tento fazer da melhor forma. Tem as falhas? Sempre tem, né? Mas o nosso trabalho é para poder tentar corrigir. E aí eu vi Deus trabalhando em mim também para me capacitar, para me tornar uma pessoa, né? E aí entre os outros líderes, entre os outros anciãos, que eram pessoas que já estavam no cargo há um bom tempo, eu fiquei pensando, quem é eu aqui, né? Quem é eu aqui? E aí eu vi que o pessoal, eles contavam muito com a minha opinião para tudo, até hoje. Eu fico às vezes ainda assustado, né? Diz, mas quem sou eu para ter voz, para ter isso aqui, participando de uma comissão, de uma igreja diferente, com pessoas que eu não conhecia. Até hoje, cara, eu tenho dificuldade, secretário, até hoje eu tenho dificuldade para conhecer alguns membros da igreja, eu não conheço o nome de todo mundo. O povo me conhece, ô Iago, eu digo, opa, eu não sei o nome, da pessoa. Igual eu faço, velho, seu menino, dona menina, seu menino. E aí eu me sinto envergonhado, e poxa, eu sou ancião da igreja e não conheço as ovelhas, que negócio é esse? E o terceiro? O terceiro, boa pergunta. Acho que você já sabe qual que é o terceiro. Já. Cara, eu sei, mas eu quero ouvir de você. Nós queremos ouvir o terceiro, galera. O terceiro é porque eu não escutei. Daquele dia o terceiro é o meu relacionamento atual. É o meu namoro atual com a Tatiane. Eu passei... O que aconteceu? Eu passei durante os 5 meses em que eu conheci ela... Acho que desde os primeiros momentos, desde o primeiro encontro que eu chamei pra conversar. Você viu a luz nela? Você chegou de ver a luz? Eu vi a luz. Você viu a luz? Eu vi a luz. Você viu a luz? Em que sentido? Cara, você olhar pra pessoa e falar, cara, eu vou casar com essa mulher. Detalhe. Eu era casado. Ei, isso pegou mal. Calma. Que aí? Eu falava... Que aí? O cara ali engasgou. Que morro. Eu era casado, eu ficava olhando assim e falava, cara, eu vou casar com essa mulher, bicho. Aí o povo, não, você é casado. Eu falei, casamento, acaba. Meu Deus, cara. E eu vi ela passando assim e falava, ele não tem filtro pra falar assim. Não, é porque já aconteceu e porque não é mentira. É verdade. Mas isso você já estava num momento ruim do seu relacionamento? Eu que tô entrevistando agora. Já estávamos... Dou a sua permissão, pode ser. Estávamos a gente estava num pé que não era mais um relacionamento.
Eram 2 pessoas morando numa casa. Dívida, corre aqui, corre ali, pandemia, aí veio a pandemia, mas só que a Ellen me dava muito conselho, saca? Aí, assim, os únicos momentos que eu tinha felizes depois de um tempo do meu relacionamento antigo era quando eu tava com meu filho. Quando eu tava com o Valentim. Ali eu tava top. Saía dali. Mas assim, quando eu vi a Helena passando no hospital, eu falava, cara, meu irmão, essa mulher aí, bicho, essa aí. Aí as pessoas, mas você é casado? Eu falei, não. Ela. Eu vi a luz. Eita. Rapaz, você vê a luz, só. Na Tatiane, eu tinha curiosidade. Um dia eu te conto o resto. Um dia a gente pega pra trocar ideia do resto. Porque, tipo assim, a Ellen saiu, eu continuei casada. A Ellen também era casada. Ela saiu do hospital que a gente trabalhava. Ela foi pra outro hospital, sumiu. A gente ficou uns 2 anos sem se ver. Veio pandemia, eu fui trabalhar em outro hospital. Aí eu vi ela no corredor, falei, tá lá, meu irmão. Achei. Aí já tava ruim mesmo o relacionamento. Aí aconteceu as coisas. Aí eu acabou o relacionamento, ela saiu do dela, eu saí do meu. E eu contei essa história uma vez pros meninos que a gente foi comer uma pizza. Aí eu contei a história, menino. Só risada. O bom é que é só risada. Mas só que ela tem que contar a versão dela. Que a minha versão é mais baseada nessa daí. Mas aí, você viu a luz? Você viu a Tatiane passando? Eu falei, eita. Eu comecei a ligar os pontos. De relacionamento e de fofoca, olha. O pessoal fala, não vai entrar fofoqueiro no céu, só este fofoqueiro. Eu falei, tomara que demora. Até eu me tirar disso. Vai lá. E aí? Então, eu comecei a procurar alguns pontos, né, na Tatiana, e eu comecei a enxergar que o que eu procurava numa pessoa, ela tinha de positivo, né? Eu me tornei curioso sobre a pessoa dela inicialmente. Eu conheci ela através da prima dela. Kathleen? Da Kathleen. Numa cachoeira, né? E olha só... Conte essa história. A Kathleen, eu sabia que ela era uma pessoa que tinha muita amizade com muitos jovens, né? E tinha uma coisa que eu sentia falta aqui. Minha vida aqui era trabalho, casa, igreja. Cara, eu tava no Mato Grosso. O Mato Grosso tem um dos lugares mais bonitos naturais, né, do Brasil, para poder você visitar e para você conhecer. E eu via algumas galera postando fotos, só que tipo, como é que eu vou? Não tem com quem ir, não conheço? Vou bater sozinho? Eu não vou sozinho, entendeu? Eu e o Wesley. Eu tenho que ir com alguém que conhece. E aí eu vi que a Kathleen era enturmada, né? Eu digo, rapaz, eu vou me enturmar com ela, que aí eu vou conseguir, vou conhecer as pessoas através dela e vou conhecer também os lugares e passear, né? Da hora. E aí surgiu uma viagem, um passeio, né, com a família da Kathleen. A Kathleen é prima da Tatiane. E aí eu tava conversando com ela e disse, olha, ela falou pra mim na igreja, olha, a gente vai fazer um passeio dia X com minha família. E a gente tá reunindo as pessoas e falta 2 pessoas. Vocês 2 não querem ir, não? Eu e meu primo. Pausa. A gente tava recente voltado ali na igreja, eu e a Ellen. A gente vai fazer a Isamar, a gente vai fazer um passeio. Saiu 2 pessoas. Vocês não querem ir? Você e a Ellen? Aí eu falei, amor, a gente vai? A Ellen falou, não, eu vou trabalhar. Eu falei, então eu vou trabalhar. Eu falei, Isamar, não vai rolar. Deixa essas vagas pra alguém. E aí entrou vocês 2. Ah, rapaz, era nós. Esse lado de cá da história... Eu já começaria a agradecer. Que legal, eu não sabia. Porque a gente ama... Eu não sabia que era a sua vaga, não. A gente ama cachoeira. A gente ama cachoeira. Essas coisas e tal, não sei o que. A Isamar falou, olha, tem 2 vagas a mais, tá sobrando, e tem que ir pra completar, pra dar o valor certo da cachoeira, aquela coisa toda. Aí a gente falou, não vamos? Não vai dar da gente ir? Ela, beleza, então. Aí ela falou, parece que a Kathleen arrumou, então tá de boa. Aí acho que foi vocês 2, aí vocês foram. Foi nós 2, eu e meu primo, né? E aí foi onde eu vi a Tatiana pela... Não, na verdade eu já tinha visto ela na igreja uma vez, entendeu? Mas só assim... Passou. Só que eu passei a observar mais ela agindo com a família e com as amigas, né? Lá. Eu fiquei, essa menina, interessante. Eu não sabia o que ela fazia, nada. Mas tipo assim, ela me chamou a atenção. Lógico. Ela me chamou a atenção, um jeito inquieto e tal. E eu fiquei, poxa, quero conhecer mais aquela pessoa. Né? E a pessoa com quem eu tinha pra poder me chegar perto era a Kathleen. Né? Então eu comecei a investigar a Kathleen através da Kathleen. Entendi. Então. Aí eu puxei assunto lá, né? Comecei a conversar com ela e tal. Aí eu descobri com quem é que ela trabalhava. Aí eu descobri quem era o pai dela, quem que era a mãe, entendeu? Que era quem tava organizando tudo. Sim. E tal.
E aí eu passei a depois seguir ela no Instagram. Lógico, tudo nas redes sociais. Tem que ter as etapas, né, cara? Sim, né? E aí depois a gente teve... São Depois de uma conversa que a gente teve junto, né? Eu, o meu primo, ela, a Cat, todo mundo conversando e tal, de onde que era. Porque aí o pessoal viu que a gente tinha um sotaque diferente. Ia começar a perguntar, de onde que vocês são e tal. Eu já falo, ó, como é calango? Como é pernambucano, é do Nordeste pra mim ali, ó. Foi pro canto assim, ó, no mapa, tudo Nordeste. Sou da Paraíba, Nordeste. Sou da Bahia, Nordeste. Eu sou do Sergipe, Nordeste. Tudo Nordeste. Até um pedaço ali do Pará, ali no meio do Pará. Eu percebi que o povo aqui, eles nomeiam o nordestino com dois nomes. Ou você é Ceará ou Maranhão. Só, não tem mais. Ou Ceará ou Maranhão. Não tem outra coisa, só Ceará e Maranhão. Nordeste é isso aí, é o grande estado. O Nordeste todinho é o Ceará e o Maranhão, pra eles aqui. E aí você chegou, o pessoal sai, esse menino diferente, falando diferente. Foi. E aí eu fui conversando, né? Trocando ideia por Instagram e tal. Aí eu descobri também que ela também tinha saído de um relacionamento, um casamento que não deu certo também. Aí eu fiquei, é ponto em comum e tal, né? Uma conversa pra gente trocar uma Mas o dela era bem recente ainda. E aí a gente foi conversando, né? E aí ela achava que eu tinha interesse na prima dela. Confesso que eu também. Mas por que ele namora a Kathleen? Aí ficava... Porque, que é isso? Porque a Tati tinha acabado de sair de um relacionamento de anos. E a Kathleen, acho que também tinha, mas só que, tipo assim, por ele ser chegado mais da Kathleen, a gente falou, mas... Fazia até sentido pensar, eu compreendi que fazia até sentido. Porque a Kathleen ia na sua igreja, a Tati não. A Tati visitava, né? A Tati estava aqui na ON e a Kathleen era do Cidade Verde. Então, logicamente, usando a lógica, usando o negócio, a gente via que era Kathleen, mas não, aí depois a gente, não, é a Tati. Falei, nossa. O cara veio de 3.000 km do estado dele lá pra vir pra cá, você acha que a outra igreja é o quê? É o quê? Verdade. Rodou. 5, 6 quilômetros não é nada. Não, jamais. Aí nós tiramos de pé no sol quente com um balde d'água na cabeça. Pra lavar a roupa ainda. Pois é, e aí a gente começou a trocar ideia, né? E aí eu criei coragem de chamar ela pra conversar, pra sair. E aí fomos se conhecendo. Eu gostei dela, ela gostou de mim. Foi na onde? Primeiro encontro, porque você quer saber até disso, né? É pra saber o nível do bagulho. Mas se quiser, não precisa falar. Eu chamei ela pra ir tomar um café, mas a gente não toma café, nem eu nem ela. Foi só o pretexto da conversa. O nome mas da a gente foi tomar um chocolate quente na... Não sei se é Lugano o nome. É Lugano? Não sei. Tem no shopping, acho que é Lugano o nome. Mas... Aqui no Shopping VG. Até eu namoraria. Fácil. Na primeira ida já tava de sair de mão dada da Lugano. Falei, é você mesmo. E aí a gente foi conversando, a gente passou 5 meses se conhecendo e conversando. Mas era aquilo. Orando, né? Persistente, que eu falei pra vocês. O menino é persistente. É nisso. 5 meses alugando o ouvido da menina, meu irmão. Mas tinha propósito, rapaz. Tinha Deus, tava ali orando. Tinha Deus. Tinha Deus mesmo, realmente. Você orou? Tinha Deus. Orou? De real mesmo? Uhum. Falou, Senhor. Durante todo o tempo eu tava orando. E aí... Nos 10 dias de clamor. E aí eu sentia... Chegou o momento dos 5 meses em que eu senti que era o momento, né? De pedir oração. Não, de pedir ela em namoro. Sim. Mesmo sabendo com tudo que acontecia, que eu também estava receoso, ela também estava receoso. Mas a gente recebeu de uma forma muito íntima, né? A resposta. Eu recebi primeiro, né? Ela também? Eu recebi a primeira... E aí fiz o pedido, e aí ela precisou receber também a prova dela para poder aceitar. Doideira, o anjo aparece na frente dele. E aí depois você pode conversar com ela para saber como que foi o ponto de vista dela. Mas respondendo a isso, né? Esses foram as três certezas que eu tenho de que foram Deus. Para estar aqui hoje. Estavam conduzindo e que me trouxeram até aqui. E para o futuro eu me vejo com certeza ainda servindo a Deus. Eu com certeza quero continuar servindo a Deus. Quero também ter o propósito de abençoar as pessoas ao meu redor, através do meu trabalho, dos meus ganhos, das bênçãos que Deus divide comigo. Eu acho que a gente é abençoado para dividir, né? Deus disse para Abraão o seguinte: "Se tu uma bênção", né? E por onde Abraão passava, ele abençoava também as outras pessoas que estavam ao redor. E eu acho que como cristão esse é o nosso propósito, né?
Eu acho que um líder espiritual não é somente um ancião, não é somente um líder da igreja, mas eu acho que cada um de nós ele deve conduzir espiritualmente uma pessoa. Afinal, o cristianismo ele é isso, você viver e você levar para as outras pessoas a salvação que Cristo, que Jesus, ele pede, né? Que essa seja a missão. E enquanto isso se completar, Jesus logo voltará. Assim, Iago, para a gente finalizar, a gente está falando de propósito. Que recado você deixa para os nossos jovens buscar o seu propósito, saber que esse propósito é de Deus? Olha para aquela câmera sua lá e fala e dá um recado. Não tem, eu não vou colocar, não tem recado de 3 minutos, há poucas palavras, mas você dá um recado para o jovem, deixar uma mensagem assim, jovens, não só jovens, não é igual o Rian falou hoje, jovens de 0 a 100 anos, para você saber qual é o seu propósito na vida, divino, espiritual, trabalhista, profissional, espiritual, profissional e relacionamento, para saber qual que é o propósito de Deus na sua vida. O que você falaria? Qual era a dica que você dá? Qual é o insight que você pegou durante toda a sua vida? Tudo que você passou fome, passou necessidade, não estava mais querendo trabalhar, depressão, aquele negócio com Deus, eu não vou sair daqui enquanto você não abençoar. O que você levaria de mensagem para hoje, para essas pessoas que querem buscar um propósito? Vai lá, câmera Muito toda bem. sua, Muito deixa bem. você à vontade, Eu acho meu que irmão. a minha resposta não vai ser diferente, né, de muitos, há mais de 1000 anos atrás de mim já deram. O segredo, galera, é relacionamento com Deus. Quando a gente decide viver o propósito de Deus, viver o cristianismo, viver a fé, tendo Deus no centro de tudo, as coisas começam a mudar em sua volta. Existiam e existem muitas coisas ainda que eu tinha um desejo no coração de realizar e de fazer, mas eu sentia que Deus não tinha um interesse nisso para minha vida. Entendeu? Tipo assim, beleza, eu quero um carro mais top, eu quero uma moto esportiva, mas onde está a honra em Deus nisso? Como é que eu posso honrar Deus através disso? Então, existem sonhos que a gente tem que sim abrir mão. Real. Tem sonhos que a gente tem que sim abrir mão para o nosso relacionamento com Deus, para a nossa salvação. E o segredo para que isso tudo aconteça é o relacionamento com Deus. É a oração, é a entrega. Porque como é que a gente consegue estabelecer uma conexão com um amigo? Conversando. Relacionamento. Né? É relacionamento. Poxa, quanto mais tempo de qualidade eu passo com essa pessoa, mais íntimo meu ela se torna, não é verdade? Sim. Com Deus é a mesma coisa. Quanto mais tempo de qualidade, né, a gente passa com Deus, fazendo o quê? Orando, estudando, meditando, né? Deus ele começa a trabalhar em nossa vida. A gente começa a entender quem é a pessoa de Deus. E quando a gente passa a entender quem é a pessoa de Deus, agora a gente recebe como um presente o dom da obediência e o dom da salvação. E aí a gente consegue, a partir daquilo, né, ser uma bênção na vida dos outros ao nosso redor. A ser uma bênção mentalmente, fisicamente, espiritualmente, profissionalmente, em qualquer área da sua vida. Você começa a ser uma bênção na vida das pessoas. Você começa a ser com um exemplo, né? Literalmente um exemplo na vida da pessoa. E esse é o segredo para todo e qualquer sucesso. Poder divino e esforço humano. Amém. Algum recado, meu amigo Rian, para as pessoas que estão em casa assistindo a gente, no celular, no podcast, no seu iPhone, no seu Deezer, Seu Motorola, no seu Motorola seu G9, no seu Spotify. Algum recado, meu irmão? Pessoal, por favor, não deixem de seguir a gente. Acompanhem os nossos episódios. A gente está sempre trazendo episódios de pessoas falando coisas muito interessantes. Temos aqui o nosso amigo Iago, que falou sobre uma persistência muito grande, então é algo que nós temos que levar para o coração, sempre. A caminhada na fé, a verdade, a palavra tem que estar sempre junto com a gente e, principalmente, uma coisa muito interessante que você falou é sobre oração. A oração ela tem que estar sempre presente em todos os momentos, em todas as partes, em todas as oportunidades, porque é através dela que a gente alcança realmente o que precisamos. Não somente o que queremos, mas o que precisamos de verdade. É isso, galera, mas antes de acabar, antes de tudo, nós, do Fielcast, estamos muito felizes de ter você aqui hoje. Você é como eu falei no começo, você é um amigo pessoal. E de antemão, isso aqui
É seu, é uma lembrança do Oh! Fielcast para você levar e lembrar. Obrigado. Falar, fui lá no Fielcast. Obrigado, cara. Esse aqui é seu presente nosso, de toda a equipe, de toda a produção. Isso aí é seu para você Muito levar. obrigado. Quando as pessoas... Vou colocar de enfeite lá na... Sim, coloca na sua empresa, onde você quiser. E é isso, galera. Ficamos aqui mais um episódio, terminando mais um episódio hoje. Não esqueçam de ativar o sininho, seguir nas redes sociais, Fiel.cast no Instagram, Fielcast no YouTube. Só digitar lá e você vai ter a nossa playlist, vai ter tudo lá para você nos acompanhar. Curta, comenta, compartilha, manda pros amigos e é isso. Até a próxima.